Paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero deixar nessa manhã um versículo da Palavra de Deus que estes dias tem sido ministrado na minha igreja, que eu congrego na Igreja Tempo de Renovação aqui de Rio Claro. E interessante que ontem, eu orando, Deus ele começou a ministrar de novo essa palavra no meu coração. E eu quero deixar aqui Mateus 11, no versículo 28, que vai dizer assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A gente vai vendo o quão difícil tem sido esses dias, né, irmãos? Já faz um bom tempo que não tem sido fácil os dias que nós estamos vivendo. São dias muito trabalhosos, dias de muitas guerras espirituais. Eu sempre digo que quando nós entendemos que nós guerreamos todos os dias, que nós vivemos em guerra todos os dias, nós como cristãos vamos entender que nós precisamos orar mais, buscar mais a face de Deus, interceder por vidas, por famílias. E essa palavra tem vindo de encontro com as nossas almas. E ela começa a dizer: vinde a mim. É Jesus fazendo um convite, né? E para quem que é esse convite? É para todos os que estáis cansados e oprimidos. Talvez hoje você está cansado de viver, está cansado de tanto problema, está cansado de tanta dificuldade na sua vida, está cansado de não ter mais solução, está cansado de correr muitas vezes atrás de alguma coisa e não está conseguindo. O Senhor diz assim, que se você está cansado e oprimido, o que é a opressão? É quando você se sente sem rumo, no estreito. Quando você tem um sentimento, muitas vezes, de tristeza, de angústia. Quando você vê que tem algo espiritual que está lutando ali, batalhando contra a sua vida, contra a sua alma. Porque o inimigo, irmãos, ele não para. A cada instante, ele luta contra as nossas vidas. E aqui diz assim, que o Senhor faz esse convite para vir até Ele, todos os que estão cansados e oprimidos, que Ele vos aliviará. Porque muitas das vezes nós passamos por momentos muito difíceis e nós não temos a coragem de dobrar o nosso joelho e buscar a face de Deus. De ir no YouTube procurar uma pregação, uma ministração que venha falar conosco. Nós muitas vezes, em vez de nós achegarmos mais a Deus, nós ficamos mais longe de Deus. E aí a palavra de Deus vai dizer assim que Ele dá alívio. E para quem que Ele dá alívio? Para aqueles que foram até Ele. Porque se nós não buscarmos o socorro bem presente no meio da angústia, da tribulação que é o Senhor, nós não vamos encontrar esse alívio. E esse convite não é só para quem não é cristão, para quem não conheceu Jesus ainda. Eu vejo que esse convite tem sido feito até mesmo para aqueles que estão na presença de Deus. Porque nós, muitas vezes, nós não entendemos o agir do Senhor. Nós passamos por situações que, quando nós olhamos, nós achamos que é para a morte. Achamos que é para a nossa derrota. Mas, na verdade, Deus ele tem moldado o caráter de muito cristão. Ele tem mudado a maneira das pessoas de pensar. E muitas das vezes o Senhor ele vai usar aquele que está perto de nós. Numa circunstância que não é favorável para as nossas vidas.
Os momentos que eu mais me acheguei a Deus, os momentos que eu mais dobrei o meu joelho, foram em momentos difíceis da minha vida, porque é normal, não deveria ser, mas é normal nós buscarmos a presença de Deus só quando nós estamos na angústia. Mas tem muitos que nem assim têm procurado. Ou se não, como ainda ontem eu conversava com meu pastor, muitos procuram só o milagre, o dono do milagre. Mas não quer ser discípulo, não quer ser ensinado, não quer ser instruído, não quer andar com Jesus. Quer aquilo que Jesus pode dar. Jesus ele pode dar o alívio, sim, mas será que você não quer ser discípulo dele e ter esse alívio todas as vezes que for necessário? Porque para ter um alívio somente naquele momento e daqui a pouco ter que passar um momento difícil de novo e ter que pelejar muitas vezes sozinho. A palavra de Deus vai dizer assim que quando Josué ele se deparou com aquela tropa de guerreiros, ele disse: Senhor, nós não vamos conseguir. Mas a palavra de Deus vai dizer assim que ele se levantou. Ele se levantou. Ele não ficou prostrado no mesmo lugar que ele estava. Ele agiu, ele fez alguma coisa. O nosso milagre, ele depende de mim em primeiro lugar, ele depende de você. Para Deus agir a nosso favor, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos esforçar. Mas muitas das vezes nós só queremos que Deus venha nos trazer alívio, que Deus venha ao nosso encontro e nós não nos esforçamos, não fazemos a nossa parte. Josué ele se levantou, ele ficou de pé e ele clamou ao Deus dos exércitos. E o que Deus falou para Josué? Esta peleja não é tua, senão minha. E quando Josué manda a tropa deles, o exército deles, quando ele chega lá, aquele exército do mal, o inimigo já estava morto. Porque o próprio Deus se encarregou. Porque quando nós colocamos diante de Deus o nosso cansaço, a nossa opressão, aquilo que nós estamos passando, a dificuldade que nós estamos, a falta de emprego que nós estamos vivendo, a falta de dinheiro que nós sabemos que nosso país tem passado por um momento difícil, quando nós colocamos tudo na mão de Deus, o Senhor ele começa a pelejar por nós. Quando nós entregamos diante de Deus, falando: Senhor, isso eu não consigo, Senhor, eu sou assim, mas eu preciso aprender a ser diferente. Eu preciso aprender a ser como o Senhor foi. Como o Senhor é. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, no 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso. Mas muitas vezes a gente quer ser bravo, irmãos. Muitas vezes a gente se irrita. Muitas vezes quando um irmão ou alguém faz algo pra gente, a gente quer ser o dono da razão. Eu tô falando por causa de mim mesma, porque eu tenho essa natureza. E eu tenho orado a Deus e pedido para Deus me moldar como vaso. Senhor, eu sou vaso nas tuas mãos, que o Senhor é o meu oleiro. E eu quero que o Senhor me molde conforme o teu querer. Eu tenho orado isso na minha vida. Porque tem dia que a gente se irrita, né? E aí ele diz assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Será que nós estamos querendo aprender do Senhor? Ou será que nós estamos querido deixar a nossa vontade prevalecer? Não, eu sou assim e pronto, acabou. Não. Para estar no centro da vontade de Deus tem que ser da maneira que Deus quer. E eu não vi, até hoje, nenhum cristão prosperar, ir para frente, ser vitorioso, querendo fazer o próprio querer. Mas quando nós colocamos diante de Deus, estar no centro da vontade dele, aí sim, Deus ele começa a agir tremendamente. Saber ser direcionado pelo Espírito Santo. Pedir para o Espírito Santo dar dons da paciência, dons de poder estender a mão para o próximo, o dom de poder falar da palavra de Deus. Sabe, o dom de ser manso como Jesus foi manso. E ainda diz que ele é humilde. Na nossa geração tem faltado humildade, reconhecimento, sabe, ser humilde de coração. Porque ainda que o inferno inteiro se levante contra nós, se nós somos humildes, a palavra de Deus diz que os humilhados, estes serão exaltados.
O homem pode se levantar contra você. As pessoas muitas vezes podem não dar crédito para você. Mas algo que eu tenho aprendido esses dias é que não é sobre o outro, mas é sobre mim. É sobre quem o Senhor me chamou para ser e para fazer. Quem eu sou para o Senhor? Para que o Senhor me chamou? Porque se você estiver firme ali nas promessas que Deus fez um dia para você, você pode sofrer humilhação, você só pode sofrer, muitas vezes você vai passar tristezas, muitas vezes você vai chegar de um lugar ou de um culto ou de coisa, às vezes até abatido, que não é para acontecer. Porque nós vamos na presença de Deus para nos fortalecer, mas muitas vezes um olhar, uma palavra ao contrário que é falada para nós, nos abate. Mas a palavra de Deus vem dizer que nós temos que ser mansos e humildes de coração. Isso é uma virtude. E que nós devemos buscar essa virtude no Senhor. Porque não é fácil. Eu sempre digo para Deus assim, Senhor, eu não sou nada. Eu sou fraca, muitas vezes ingrata, e eu preciso aprender mais de Ti. Eu quero fazer aquilo que o Senhor faria, sabe? Tomar as decisões certas, as decisões corretas. E aí diz assim, ó, que a gente sendo manso, aprendendo do Senhor, sendo manso e humilde de coração, nós vamos encontrar descanso para a vossa alma. Sabe qual é esse descanso? É saber que Deus está trabalhando. Como eu já disse, a peleja não é nossa, mas do Senhor. Mas a peleja só é do Senhor quando nós colocamos na mão dele e não tiramos da mão dele. Nós somente regamos. Ó, Senhor, o Senhor lembra, né? Coloquei isso nas tuas mãos. Faça a tua vontade. Faça o teu querer, não o meu. Ainda que doa, ainda que machuca, ainda que muitas vezes eu não queria estar naquele lugar, eu não queria ser assim, mas eu sei que assim é o melhor para mim. Aí quando diz assim que nós encontraremos descanso para a vossa alma, é porque nós podemos descansar no Senhor. É porque somente quem já viveu e quem já teve um encontro real com Deus sabe o que é descansar no Senhor. É saber que é Deus que Ele está trabalhando, ainda que nós achamos que estamos em silêncio. Porque Deus, Ele é um Deus que Ele não fica fazendo barulho. Sabe aquela história que muito hoje em dia tem se dizido? Vai fazer alguma coisa? Fecha a boca. Vai comprar um carro? Fecha a boca. Deus, Ele é desse jeito. Ele não fica alarmando a promessa que Ele tem na minha vida e na sua para ninguém. Sabe por quê? Ninguém tem nada a ver com isso. É você e Deus. É sobre você e não sobre o outro. Então ninguém precisa saber. As pessoas, elas vão ver quem é Deus na sua vida. E através da sua perseverança, através daquilo que Deus faz na sua vida, verdadeiramente o nome do Senhor vai ser glorificado. Aqueles que talvez um dia tentou desistir, já não vai desistir, porque vai poder olhar para mim e para você e dizer, se Deus fez na vida dela, também pode fazer na minha. E a glória é dele, é para ele. Se você estende as suas mãos sobre a cabeça de alguém e a cura, a glória é dele. Se há restauração, a glória é para ele. Quando você ora, quando você fala da palavra de alguém, se alguém se rende aos pés de Jesus, a glória é dele, porque nós não temos nada de nós. Nós só temos aquilo que nós procuramos estudar, que é a palavra de Deus. Nós temos o que é de Deus. Porque às vezes tem alguns ministros que falam assim, não olhem para mim porque de mim não tem nada. Não. Paulo disse assim, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque quando eu estou ministrando, quando alguém está ministrando, e as pessoas olham ali para mim e ver que verdadeiramente eu estou falando do amor de Cristo e olham para a minha vida, para aquilo que eu ando, eles vão ver se eu verdadeiramente sou verdadeira, se eu estou conforme a palavra. Então faça como Paulo, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Ande com pessoas que te levem mais perto de Deus, não para aquelas que te afastam da presença de Deus. Ande com pessoas que te levem para os braços do Pai. E aí aqui diz assim no 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes nós indagamos a Deus e falamos, Senhor, está tão difícil. Pode estar difícil, mas você vai conseguir. Para as melhores e mais grandes vitórias, o processo não é fácil, o processo é difícil. Mas você não pode desistir no meio desse processo. Você não pode desistir no meio dessa caminhada. Porque tem vidas que oram por você. Tem vidas que choram pela sua vida, pela sua alma. Às vezes ao seu redor você tem filhos, você tem um esposo ou você tem uma esposa, você tem uma mãe que tem clamado por você, você tem pessoas que te amam. E o maior amor que nós podemos ter, que é o amor de Jesus Cristo. Que a palavra de Deus vai dizer assim, porque Deus amou. O amor de Deus foi tão grande pela essa nação, por esse mundo, por mim e por você, que Ele deu Jesus para morrer por nós. Para que naquela cruz os nossos pecados, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas enfermidades fossem levadas sobre Ele. Tudo isso foi levado, Ele já venceu por nós. Agora basta que nós vamos crer, ter fé, que esse processo que nós estamos vivendo vai passar. Porque Deus ele é fiel na nossa vida. Deus ele é fiel para conosco. Ele jamais abandona um filho seu. A palavra de Deus vai dizer assim que uma ovelha se perdeu e ele deixou as 99 e foi atrás. Porque aquelas 99 estavam seguras. Mas aquelas que se perdeu, ele foi atrás para resgatar. Você pode estar sendo uma ovelha perdida nesse momento. Então Jesus ele está fazendo esse convite. Vinde a mim. Se você vir ao Senhor, o Senhor vai trazer alívio para sua alma. Aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, o Senhor vai trazer nessa noite, nesse dia, para a sua vida e para a sua alma. Em nome de Jesus eu deixo essa palavra nesse dia. Que você seja abençoado com essa palavra. Que você pense e repense em atitudes que você tem tido. Que talvez você tenha tentado desistir da sua vida. Mas Deus manda te dizer, Ele não desiste de você. Ele jamais vai desistir de um filho dele, de uma ovelha dele. Que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.